dia, nono ano, aqui estamos, a nossa segunda aula de História, na terceira semana do mês de agosto. Estarei postando no Classroom a correção da atividade que foi passada para casa na última segunda-feira. Aula pelo Zoom, na qual nós tínhamos visto segunda-feira a instalação, depois do governo populista de Juan Domingo Perón e suas esposas, porque teve uma no primeiro mandato, a Eva Perón, e teve Isabel Perón, segunda esposa de Juan Domingo, que foi também ali, digamos, coadjuvante não, promissora, esteve presente no seu segundo mandato na Argentina. Depois desse governo populista, a gente viu na aula passada a instalação de uma ditadura na Argentina, ocasião em que a Argentina se envolveu em uma guerra com a Inglaterra pela disputa, ou por assegurar, manter a posse de uma ilha que, pela distância e por direito, deveria pertencer à Inglaterra, mas que naquela guerra pelas Ilhas Malvinas, a Argentina terminou perdendo aquelas ilhas para a Inglaterra. E aí a gente, na aula passada, mostrava o mapa e tudo mais para entendermos um pouquinho essa questão. Depois de termos visto na aula passada a instalação da ditadura na Argentina, a gente continuará aí na página 9 do nosso livro didático, vendo a instalação de uma ditadura na China. Então, se na Argentina a ditadura se deu apenas pela ameaça da instalação de um governo socialista na pessoa do Juan Domingo Perón, no Chile foi a eleição de Salvador Allende, no ano de 1970, que marcou a eleição de um projeto socialista à frente ali do Chile. Esse camarada, Salvador Allende, que tinha claras ideias socialistas, ao assumir como presidente do Chile, ele vai aumentar o salário dos operários, vai fazer distribuição de terras, vai fazer com que o governo, ou seja, a nacionalização de setores básicos da economia, que o governo tome de conta de alguns setores básicos que a economia precisava para funcionar, enfim, medidas de alinhamento de cunho socialista. Essa postura esquerdista do Salvador Allende no Chile atrai a antipatia dos Estados Unidos, que naquele contexto ali de Guerra Fria, que nós já estudamos, na busca por zonas de influência, sobretudo ainda mais aqui na América, onde nós tínhamos a potência capitalista, os Estados Unidos liderando nessa disputa de Guerra Fria, e aí os Estados Unidos vão apoiar um governo de direita, além também de alguns grupos de esquerda gradativamente vão retirando apoio ao governo do Salvador Allende, porque as medidas deles, segundo esses grupos socialistas que retiram o apoio, eram muito brandas e não conseguiram efetivar de fato a implantação do socialismo. Talvez eles quisessem um governo tal qual foi implantado na Rússia. E aí é toda essa pressão do apoio dos Estados Unidos a um governo de direita, a um grupo de direita, e a retirada de apoio dos grupos de esquerda que vai levar, em 1973, portanto 3 anos após assumir, ao fim do governo de Salvador Allende. E aí nós temos a explosão de um prédio do governo, ocasião na qual o Salvador Allende, também que estava ali presente, foi morto, assassinado por ocasião dessa explosão, sendo que a versão oficial, diz a legenda da imagem, é que ele havia se suicidado. Após esse ataque à sede do governo chileno, que nós temos lá em cima, e a instalação de um governo militar de direita após o fim do governo do Salvador Allende. O governante de direita foi o famosíssimo na história Augusto Pinochet, que, uma vez assumindo, vai iniciar uma perseguição àqueles que são considerados seus inimigos políticos, vai suspender os direitos civis, é o que a gente viu quando estudou na aula passada, o chamado estado de sítio. Pessoas serão sequestradas, torturadas, presas, outras sumirão de repente, serão assassinadas, um total aí de 40 mil vítimas do Augusto Pinochet no Chile. E vai deixar claro aí o alinhamento do governo com a potência capitalista no contexto de Guerra Fria, os Estados Unidos. Nos diz essa janelinha verde, reduziu drasticamente isso o governo do Augusto Pinochet.
a influência do Estado, do governo na economia, realizou privatizações em massa. Então, se no governo socialista nós temos a estatização, no governo liberal capitalista nós temos o incentivo a privatizações, a empresas privadas, particulares, que vão entrar nessa concorrência e dessa concorrência surgirão a disputa por a abertura do mercado de trabalho, de emprego. Abriu o mercado nacional ao comércio exterior, forçando o sistema produtivo local do Chile à competitividade ou ao desaparecimento. Ponto e vírgula. Muito interessante isso aí. Porque à medida que um governo abre as portas de sua nação para a instalação de governo de empresas estrangeiras, acontece justamente isso que diz essa terceira linha da janelinha verde. Ou as empresas nacionais daquele lugar competem para oferecer ao mercado consumidor, aos consumidores, um produto de qualidade que dê para disputar ali no mercado, ou infelizmente elas desaparecem nessa concorrência. Liberalizou o mercado financeiro, desregulamentou o mercado trabalhista, eliminou o controle sobre os preços e incentivou as exportações e sua diversificação. O balanço de tudo isso, que a avaliação se faz, os críticos destacam os custos sociais que foram enormes. Aí uma pequena avaliação econômica do governo do ditador Pinochet, Augusto Pinochet, no Chile. Seu governo se estendeu até o ano de 88, portanto aí 15 anos, de 73 até o ano de 88, quando ele fez um plebiscito para saber a vontade da população se permanecia no governo ou não, e o resultado não foi tão favorável. Sua permanência foi repudiada. Após o final de seu governo, ele foi processado por inúmeros crimes contra os direitos da população, além de ser acusado de enriquecimento ilícito durante o período em que foi presidente. Para livrar-se dos julgamentos e das punições, o ex-ditador alegou sofrer de problemas de saúde, conseguindo dessa forma evitar a prisão até sua morte, que ocorreu no ano de 2006. Dito isto, para casa vocês respondem só o quinto quesito da página 6 de atividade, só o quinto quesito. Então, procura tirar a foto no modo paisagem, ou seja, na horizontal, pegando só a parte de cima da página 6, só o quinto quesito. Muito fácil. Marcar um X e até segunda-feira. Bom restante de semana, bons estudos.